Olá, obrigado por estar aqui. Nós estamos envolvidos por uma pequena série de sermões baseada nas orações do apóstolo Paulo pela igreja. E a nossa oração é para que o Senhor use esse sermão para aprofundar o teu conhecimento, aumentando a tua fé e o teu amor por Jesus. Além disso, seria fantástico se você nos procurasse, querendo conhecer ainda mais a respeito de tudo isso. Deus te abençoe. Vamos ver quantos de vocês são meio nostálgicos aí ou têm uma memória boa. Quantos de vocês já assistiram ou já ouviram falar de um desenho que o Du me mandou a semana passada chamado Pequeno Urso? Cara, esse desenho o Du me mandou e eu fiquei assim... A Tuane conhecia, eu não conhecia, porque o meu negócio era Cavaleiros do Zodíaco. Como você bem já sabe, eu confessei. E aí eu até falei pro Du, eu não sei se você conhece, ele tem no YouTube, se você colocar no YouTube lá, você vai ver o primeiro episódio, o primeiro vídeo que aparece é do que eu vou contar para vocês aqui hoje. E esse desenho, ele tem uma coisa, assim, porque os desenhos de hoje em dia, eles são loucos. Assim, é um negócio frenético, assim, galinha pintadinha, cheio de cor. E o Pequeno Urso, ele é esse desenho meio clássico, até porque ele é de 1995. Então é uma família de ursos e tal, com os seus dilemas, só que é meio pausado. O Du falou que é maravilhoso para dormir. Então, se você tem insônia, já sai daqui com um antídoto. Mas no meu caso, eu não consigo, porque assim, ele tem um diálogo, ele tem uma serenidade que me faz ficar emocionado. Igual hoje assistindo Toy Story, só que eu escondi bem da Tuane, mas eu fiquei me segurando o filme inteiro, porque eu acredito na realidade de Toy Story. E eu fico assim, meu Deus, os meus bonequinhos do Comando em Ação, aonde eles estão hoje? Eu sei que parece bobagem, mas não é, cara. No fundo, eu acredito que eles têm sentimentos, né? Todo objeto, para mim, tem sentimento, mas isso aí é uma outra história. E aí, esse desenho do Pequeno Urso, que depois você vai chegar em casa e procurar, em vez de assistir o Fantástico, ele tem um episódio que se chama Brincando na Neve. E ele é muito puro, ele é muito... Cara, tem uns diálogos, assim, tem momentos em que ele está com a mãe, nesse mesmo ele fala, eu queria que o papai estivesse aqui. Aí você fica, será que eu estou sendo presente na vida da minha filha? E assim, detalhe, eu coloco para ela, mas quem fica totalmente cativado sou eu. E aí tem esse episódio que se chama Brincando na Neve. Tá nevando, obviamente, os ursos, eles estão nessa casa, né? Tá a mãe e tá o ursinho bonitinho brincando lá e tal. Aí ele fala, vou brincar lá na neve. Aí ele chega lá e começa a brincar na neve. E aí ele brinca um pouquinho e tal, rola na neve e tal. Só que aí ele fala... Você assistiu esse, Du? É o primeiro, né? Da coletânea que tem. E aí ele volta para casa e fala assim, mamãe... Nossa, cara, só de lembrar dá vontade de chorar. Ele chega em casa, mamãe, eu estou com muito frio, está muito frio para brincar lá fora. E a mamãe, com aquele diálogo bem legal, assim, fala, está muito frio? Então vou fazer uma coisa para te esquentar. E aí é engraçado porque a mãe faz um chapéu. Assim, tinha uma coisa melhor para fazer, né, mãe? Então, por um outro momento eu uso isso aí de ilustração. Aí ele volta para brincar lá fora, e aí ele está brincando, aí ele volta para dentro e diz, mamãe, estou com frio ainda. Aí a mamãe pega e faz um casaco para ele. Aí ele sai com o chapéuzinho, com o casaco lá fora, começa a brincar, aí já ele volta. Aí ele volta e fala, mamãe, eu ainda estou com frio. E aí a mamãe dele faz uma calça para ele. Aí então agora de chapéu, de casaco e de calça, ele sai lá fora. Aí ele está brincando e tal, de repente ele volta e fala assim, mamãe, eu ainda continuo com frio. Aí a mamãe fala assim, mas então o que a gente pode fazer para você? E aí ele fica, não sei. E ela falou assim, eu acho que eu tenho uma ideia. Que tal a gente fazer um casaco de pele para você? E aí ela fala assim, então faz o seguinte, tira a calça, tira o casaco, tira o chapéu, tá pronto. E ele sai lá fora e ele brinca. Deu para entender? Casaco de pele, urso? Ele já tinha um casaco de pele natural. Então ele sai e começa a brincar. Cara, eu olhei para essa história e falei, meu Deus do céu, esse é o negócio mais profundo que eu já vi na minha vida. Ele já tinha tudo o que precisava para brincar na neve. Mas ele estava pensando que tinha que ter feito alguma coisa, o chapéu, o casaco, a calça, para ir lá fora brincar. Quando, na verdade, o que ele tinha era que arrancar tudo isso e dizer,
você já tem tudo que precisa para poder brincar. Eu olhei para esse episódio e falei assim, meu Deus do céu, isso aqui é o que o apóstolo... Acho que o apóstolo Paulo assistiu esse desenho, e o apóstolo Paulo escreveu para Éfeso dizendo assim, igreja, vocês já têm tudo que precisa para poder brincar na neve. Não precisa ficar querendo colocar chapéu, casaco, calça. E é aqui que a gente tem essa carta que a gente leu nesse trecho, né, dessa carta que Paulo escreve para a igreja de Éfeso. Essa igreja, ela foi... A gente conhece a história, o começo dela em Atos 19. Atos 19 fala sobre Paulo pregando lá e ficou 2 anos. Então, assim, é uma história muito marcante dentro da perspectiva de Atos, que começa a falar o início das igrejas. E o que é curioso é que, assim, sempre deu tumulto aqui em Éfeso. Tanto que quando Paulo saiu desse lugar, dessa região, ele saiu assim porque o pessoal começou a fazer um montinho assim para matar ele. E ele sai meio que fugido, mas o que é interessante para a gente aqui nessa noite é perceber que quando Paulo pregou nesse lugar, o texto vai dizer que você tinha muita gente que lá gostava meio de uma coisa meio ocultismo. Eles eram meio que feiticeiros aqui em Éfeso. E aí o texto vai dizer que eles se convertem e assim, eles pegam todo o material, os livros de ocultismo, de feitiçaria, eles queimam em praça pública, e o Lucas, quando registra Atos, ele até diz assim, ó, o valor disso daqui foi um valor altíssimo, assim, eles abriram mão freneticamente do que eles acreditavam, porque diz, ó, tudo que a gente creu não é nada comparado com esse evangelho que Paulo está pregando. Então eles queimam tudo, assim, um valor altíssimo. E aí Paulo, então, sai fugido desse lugar. E é curioso se você for incorporar a pessoa de Paulo. Porque você prega, você fica 2 anos ensinando as pessoas, só que aí, de repente, você tem que sair meio fugido. E aí você fica preocupado com essa igreja, dizendo, caramba, o que será que aconteceu com eles? E aí que Paulo, então, escreve essa carta. Essa carta que é uma carta pastoral, para reforçar o que Cristo fez por eles e reforçar o que Cristo está fazendo através deles. Então, só para você ter uma ideia, se você gosta, essa é uma carta de 6 capítulos. Se você olhar do capítulo 1 até o capítulo 3, é como se Paulo estivesse dizendo, ó, veja o que Cristo fez por vocês. E aí, se você ler os primeiros versos, é um texto sem pausa, porque Paulo se empolga. Aí ele fala, vocês foram adotados, predestinados, selados, eleitos, antes da fundação do mundo, porque ele está dizendo, olha essa obra. E aí, do capítulo 4 até o capítulo 6, o apóstolo Paulo ele começa a falar o que Deus vai fazer através deles agora. Já não é só essa coisa teológica, doutrinária, bonita do que Deus fez. Se isso não passar a fazer parte do chão aonde você pisa, muito legal conhecer tudo isso, mas, assim, da tua maneira de se relacionar com Deus, com o próximo, com a igreja, do que você fala, como você vê, você pensa. Que aí o capítulo 4 até o 6 são temas abordados nesse sentido. E aqui que está a minha questão, que eu acho que é o que tem que chamar você para ler esse texto comigo e falar assim, meu Deus, eu preciso desse texto. Porque eu acho que essa coisa entre saber que Jesus me ama é bom, mas é só uma parte do que é o bom. Porque a tendência é a gente sempre começar a diminuir o ritmo. Ou a gente achar assim, ok, eu sei que Deus me ama, e aí eu começo a andar nesse amor de Deus. E aí eu começo a trilhar por esse amor, começo a entrar pelos becos, às vezes parecendo sem saída, e eu estou feliz, eu estou empolgado, eu queimei as minhas feitiçarias em praça pública, eu aceitei a mensagem de Jesus. Só que daí a gente vai entrando num ritmo natural, que às vezes a gente começa a cansar um pouco disso. E é aí que a gente precisa aprender que uma coisa é a gente saber o quanto Deus nos ama, e outra coisa é a gente perseverar em viver esse amor de Deus, que são coisas diferentes. Saber que Deus me ama, mas saber e andar nesse amor. Então o apóstolo Paulo escreve para essa igreja, e é por isso que o apóstolo Paulo então escreve para a nossa igreja. Porque eu pergunto para você nessa noite, em que grau, dentro dessa linha imaginária de intimidade com Deus, você se encontra nessa noite? Quando você olha para você e você olha para Deus,
o quão próximo ou quão distante você está. Porque eu acho que o nosso problema, como o problema de todas as igrejas, não é a gente, às vezes, experimentar um tempo bom, sabe, saudável, de busca, de amor, de alegria, uma coisa satisfatória, uma coisa que enche o coração. Eu não estou dizendo que a gente vai viver sempre assim, porque tem momentos em que você vai descer lá no fundo do abismo. E a minha grande questão não é você olhar e dizer, poxa vida, eu estou no fundo do abismo ok, tem hora que você está lá em cima, tem hora que você está aqui embaixo. Agora, o meu dilema, e eu acredito que é o dilema de Paulo, é que você não pode fazer do fundo do abismo a sua casa. Você tem que viver essa oscilação. Meu Deus do céu, canso de falar para vocês aqui que eu vivo essa oscilação umas 483 vezes ao longo do meu dia. Que eu estou lá em cima, mas aí eu já estou lá embaixo. Aí eu começo a voltar, daí eu volto, aí eu fico um tempão lá embaixo. Aí depois eu volto. Porque é natural essa dinâmica. Agora o problema é quando você desce lá embaixo e assim, você acha que isso daqui é vida com Deus, porque você fala assim, não, Rodrigo, fique tranquilo. Eu sei que Jesus me ama, isso é o suficiente. Não, saber não é suficiente. Você precisa pegar toda essa verdade tão profunda e começar a entender que viver nessa explosão do amor de Deus é o que é normal. Anormal é você viver como se tudo isso fosse só uma teoria. E aí, se você concorda comigo, a grande pergunta que a gente tem que fazer é, ok, eu entendo que eu vivo isso e, Rodrigo, vou ser sincero com você, nesse exato momento eu estou lá no fundo. Eu estou no fundo, eu estou na profundeza. Se eu vou ser sincero com você, assim, eu estou muito longe de onde eu deveria estar. E aí a grande pergunta é, como é que eu faço para retomar isso? Como é que eu faço para sair dessa frieza e me esquentar em Deus? Como é que faço, por exemplo, para encher o que está vazio? Como é que eu faço para iluminar aquilo que está em trevas? E para mim é isso que se trata a oração do apóstolo Paulo que eu quero compartilhar com você nessa noite. Para mim, o que a gente vai ler hoje nada mais é do que uma resposta a isso. O que eu faço para conseguir me reencontrar da onde eu não deveria ter saído? O que eu faço para arrancar essas roupas que eu vou criando e simplesmente experimentar aquilo que eu já tenho para poder brincar na neve? E aí eu separei 3 coisas para olhar aqui com você, dentro do nosso texto. Algumas pessoas dizem que esse texto é como se fosse uma montanha, que a gente vai escalando. Ele começa com uma coisa, ele te dá outra, e você chega no topo e fala, ok, agora eu entendi. Então vamos ver se eu consigo criar isso na tua mente. Essas 3 coisas que o apóstolo Paulo vai orar, vai nos chamar a orar, mas acima de tudo vai nos encorajar a começar a nutrir no nosso coração. Então, acompanha comigo o texto. A primeira coisa que eu quero que você veja aqui é o apóstolo Paulo orando por intimidade. Intimidade com Deus. Relacionamento profundo. Uma intimidade tão profunda que talvez você possa dizer como Paulo diz lá em Gálatas, eu cheguei num nível de experiência com Deus que já nem sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então olha só, o verso 16, eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, um Deus rico, imenso, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Deixa eu ler de novo, que a gente nunca presta atenção na primeira. Eu oro para que com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E aqui, se eu fosse alguém que estivesse lendo essa carta, eu ia falar, não, peraí, Paulo, como assim você está orando para a gente ter uma profundidade da habitação de Cristo no nosso coração? Paulo, na verdade, está olhando, eu oro para vocês, Igreja do Carrão, aqui, 2023, para que vocês experimentem uma profundidade de se relacionar com Deus de uma maneira, assim, extremamente impactante. Mas, Paulo,
é uma igreja, já é gente que conhece o Evangelho, que já declarou o amor de Deus, que já se envolveu pelo amor de Deus. É gente que, assim, é convertida. Como assim você está orando para o Senhor habitar no coração nosso de uma maneira que seja impactante? E aí eu percebi uma coisa, que a gente às vezes entra nesse pequeno deslize. A gente acha que o simples fato da gente um dia ter tomado uma decisão de ser um discípulo e uma discípula de Jesus, as coisas vão acontecer naturalmente na nossa vida. Você pode ficar tranquilo, porque você já fez a tua decisão e a partir de agora, está com Deus. Gente, quando a gente olha para um texto como esse aqui, é maravilhoso. Porque o Paulo olha para a gente e diz, eu oro para que o Senhor habite no coração de vocês. Por quê? Porque não é natural. Não é uma mágica, não é através de anos de caminhada, não. Eu oro para que isso aconteça. Porque precisa acontecer. Rodrigo, não, mas ele já habita no meu coração, sim. Mas ele habita de uma maneira impactante. Ele habita de uma maneira que você fala assim, caramba, você é sensível às coisas de Deus. Ele habita de uma maneira que você olha e diz assim, às vezes eu olho como Deus vai conduzindo a minha vida e eu fico abismado. Sabe, a gente tem um grande problema como uma igreja histórica. A gente às vezes acha que tudo é mistificar muito. Mas o apóstolo Paulo olha para a gente e diz, meu amigo, minha amiga, se você acha que intimidade com Deus é só você saber dizer assim, ai Jesus, eu reconheço o teu amor, você está muito enganado. Você tem que ter uma vida que ela é totalmente impactada pelo poder de Deus. Então essa é a primeira coisa que eu vejo, não é natural. Você vai ter que buscar, você vai ter que nutrir, você vai ter que trilhar esse caminho, porque se você não trilhar, não vai acontecer. Você vai ser só mais uma pessoa que diz assim, o amor de Deus é tão bom, tá, mas o quanto disso que impacta na tua maneira de tomar as decisões do dia a dia? O quanto que disso impacta na tua maneira de pensar a vida, de sonhar a vida, de planejar a vida? Porque às vezes, sabe o que acontece? Presta atenção ainda mais em mim. Sabe o que às vezes eu vejo? Às vezes acontece algo que é um pouco irônico. É aonde a gente meio que tem uma experiência de ser sem estar. Ser sem estar. Aonde eu quero chegar? Se você olha o capítulo 1 desse texto, no meio de toda a empolgação de Paulo usando temas profundos, né, por exemplo, nos abençoou nas regiões celestiais, predestinou, temos a redenção, fomos adotados, escolhidos, predestinados. Quando você olha no capítulo 1, verso 13, o apóstolo Paulo vai dizer assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Essa palavra selado é uma coisa assim que é irrevogável. Você, quando creu, você foi selado e assim, acabou. Você foi selado porque o Senhor não é alguém que diz assim, Rodrigo, eu vou abrir a porta da oportunidade de salvação para você, e aí se você entrar, a gente vê o que acontece lá. Não. Quando Cristo morre na cruz, ele leva nomes. Isso significa que o Senhor cuidou do nosso passado, o Senhor cuida do nosso presente e o Senhor cuida do nosso futuro. E aí, eu não quero ser polêmico, nem entrar em discussões assim, mas é aí aonde, se você conhece um pouquinho a história da presbiteriana, a gente é massacrado porque a gente fala mais ou menos assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque não dá para você perder a salvação. Rodrigo, não, peraí, não, depois a gente conversa. A grande questão é, você foi selado. E ele diz, você creu, você foi selado. Mas aí você começa a falar assim, não, mas é doído, Rodrigo, é doído ouvir isso, é doído entender isso. Mas como é que a gente pode explicar? Gente que um dia creu e pareceu crer, mas hoje não está. Alguém que era, mas hoje já não faz mais parte. Como é que a gente explica isso? Eu acho que não dá para explicar. Mas uma coisa eu acho que dá para a gente pensar juntos. A diferença de alguém ser estando e alguém que é não estando é que esse que se julga ser, mas não está, ele perde uma coisa muito importante com Deus. Eu ousaria dizer grossamente, mas depois a gente pode conversar, que ele não perde a salvação, mesmo não estando, andando com Deus.
mas ele perde o relacionamento com esse Deus. E aí, só para tentar não embolar tanto a tua mente, se essa pessoa diz que um dia creu, mas ela viver a vida dela de uma maneira como se nunca tivesse conhecida, aí eu começo a duvidar. Porque como é que pode? Essa obra do Senhor, ela é completa. Essa obra de Cristo por nós, ela carrega quem somos e ela nos carrega até o final, sendo selados por Deus. Tá, mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse estágio aonde muitas vezes a gente diz ser uma coisa sem estar. A gente diz ser cristão, mas e o nosso relacionamento com Deus? A gente não está lá. Tá, mas então eu não sou um cristão? Não, você é, mas cara, você está perdendo a coisa mais importante do cristianismo, que é uma vida de discípulo de Jesus. E não adianta nada você dizer, não, eu creio, eu fui salvo, selado. Não, mas me mostra isso na prática. Porque se qualquer um de nós aqui, seja no estágio que cada um de nós estiver, olha para o Senhor e já acha que já esgotou tudo que poderia conhecer de Deus, isso é muito estranho. Porque esse é um texto que quando Paulo diz, eu oro para que o Espírito faça com que Cristo habite em seus corações, sabe o que isso significa? Sempre a gente precisa aprender um pouquinho mais. Porque a gente nunca chegou onde deveria chegar, que você fala assim, Jesus, obrigado, porque eu cheguei num nível agora assim que nada mais é novidade para mim. Não, sempre tem uma coisinha para aprender. Sempre tem essa coisinha para aprender. Então o apóstolo Paulo começa falando sobre intimidade, dizendo, a intimidade é da onde você tem que partir. Partir desse lugar, porque senão tudo se torna uma mera informação na tua mente. E informação não gera nada, só gera um conhecimento vazio dentro da nossa fé. Então ele começa falando sobre isso, eu oro para que ele os fortaleça no íntimo, no seu ser, com o seu poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. Essa é a primeira coisa que Paulo ora. Eu oro para que vocês sejam íntimos de Deus, porque isso não é natural. Esse é um movimento de Deus vindo na nossa direção, mas é um movimento nosso também indo na direção de Deus. Então nunca menospreze salvação. Nunca pense que presbiteriano assim fala assim, não, o que importa é ser salvo e você vive do jeito que você quiser. Muito pelo contrário. A maneira como você vive vai demonstrar se você creu ou não verdadeiramente nesse evangelho. É isso que acontece. E isso só vai ser visto, notado, evidenciado pela tua intimidade com Deus. Então, intimidade com Deus não é coisa de não presbiteriano, para não citar outras igrejas. É coisa de filhos e filhas de Deus que vivem uma vida de relação com esse Deus. Primeira coisa. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui é que Paulo não ora só por intimidade, mas também Paulo ora para a gente experimentar e ser envolvidos pelo amor de Cristo. E olha que coisa maravilhosa que a gente tem aqui. E eu oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. A segunda coisa que Paulo ora é para que eles sejam arraigados e alicerçados. É toda uma coisa do solo. É essa coisa assim de que você crie raízes, você se seja fundamentado no amor inabalável de Cristo. E aí deixa eu entrar em mais uma coisa que é necessária de entrar. Eu não sei se a gente às vezes tem essa sensação, isso às vezes acaba gerando uma compreensão muito complexa do amor de Deus por mim e por você. Mas deixa eu dizer uma coisa que eu espero não ser novidade para você, mas que isso não te fale assim, então eu vou viver de qualquer jeito. Não, pelo contrário, que isso te faça ir ainda mais além. Quando Cristo te ama, Ele só te ama. A cruz é o símbolo, a realidade máxima do amor de Deus por você. Quando Deus, Pai, olha para nós, Ele olha para nós através da cruz. E o que isso significa? O amor de Deus por você, Ele não diminui e Ele não aumenta. O amor de Deus por nós, Ele não oscila. Não tem um dia que Deus olha para a gente e fala assim, Rodrigo, mas você está difícil, hein?
Cara, eu vou diminuir o meu amor por você, porque você está... Que é isso? Não existe isso. Eu sei que é difícil de entender, mas porque quando Deus olha para nós, Ele vê Cristo. Então Ele não pode diminuir, aumentar o seu amor por Cristo pelo seu Filho. Por isso Ele olha para a gente e diz, eu amo você, mesmo sendo esse miserável que você é. Então você fala, que coisa encorajadora. Por isso que eu falo, você pode ser quem você é. Então o apóstolo Paulo aqui, ele diz uma coisa fantástica. Porque ele diz assim, aprenda do amor de Deus, ou faça com que o amor de Deus seja o teu chão, seja as tuas raízes, seja esse lugar onde você pisa. E aí ele tenta descrever esse amor. E aí que eu quero que você veja essas 4 coisinhas aqui. Compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E aí eu pergunto para você, o que isso daqui significa para mim e para você? Como é que uma coisa dessa pode definir o amor de Deus por nós? Largura, comprimento, altura e profundidade. Coisas meio técnicas. Seria mais legal se Paulo tivesse assim, saiba de uma coisa, o amor de Deus por você é... Como é que a gente canta? Infinita, ousado amor, o ousado amor de Deus. Não, Paulo está dizendo assim, não. Eu não vou tentar descrever o amor de Deus de uma maneira com uma palavra. Eu quero descrever o amor de Deus para vocês, para que você entenda que o amor de Deus é exatamente do tamanho da tua necessidade. O amor de Deus por você é do tamanho da tua necessidade. Por isso você não consegue medi-lo. Porque ele diz, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Não é o amor de Deus por você tem 2 metros. Não. Ele está falando, o amor de Deus é imensurável. O amor de Deus não pode ser tocado. O amor de Deus não pode ser diminuído. Ele é amplo, ele é longo, ele é alto, ele é profundo. Alguns anos atrás, bastante anos atrás, as forças de Napoleão acharam uma prisão que possivelmente foi da Inquisição Espanhola, que aconteceu alguns séculos antes de Napoleão e esse pessoal todo. E aí os caras começaram a olhar o que estava acontecendo e falaram, caramba, a gente descobriu alguma coisa e tal. Eles entraram num porão que tinha algumas celas. E aí numa dessas celas tinha um esqueleto encostadinho na parede assim. Aí o pessoal entrou e começou a olhar esse esqueleto, alguém que morreu como um prisioneiro. Quando eles olham assim, na cabeça aqui do esqueleto, na parede, tinha uma cruz. Quando eles olham para a cruz, eles enxergam 4 palavras. No topo da cruz estava altura. Abaixo da cruz estava profundidade. Na parte esquerda da cruz estava largura. E no lado direito da cruz estava escrito comprimento. E é lógico que a gente não sabe quem é esse esqueleto, não sabe o que aconteceu, o que ele sentiu, mas quando eu olhei para essa história, eu falei assim, caramba, interessantíssimo. Um cara preso pela Inquisição Espanhola, faz uma cruz, escreve isso, e talvez ele, na prisão, olhou e disse assim, independente das circunstâncias, o amor de Deus é imensurável por mim. Tem uma outra história, já contei algumas vezes para vocês. O Spurgeon, pregador batista, conta de uma vez ele foi num sítio, aí tinha um celeiro, e no celeiro tinha aquele, acho que é catavento, né? Mas ele tinha assim todas os pontos cardeais, né? E aí tinha um que estava direcionado, estava assim, o amor de Deus. E aí alguém perguntou para ele e falou assim, o que você está querendo dizer com aquele objeto apontando assim o amor de Deus? Você está dizendo que o amor de Deus ele sempre aponta para um lado? E ele falou, não. Eu estou querendo dizer que aonde quer que o vento sopre, ou a direção que o vento sopre, o amor de Deus me acompanha. Quando eu olhei para isso tudo, e eu falei assim, fantástico. Um esqueleto que está, na verdade, dizendo para a gente, ainda que a gente esteja tornando mais poético isso, não importa as circunstâncias, não importa as necessidades. Aliás, eu vou um pouquinho além, não importa nem os sentimentos, o senso de fidelidade que a gente tem, as resoluções, o nosso currículo,
não importa nada comparado com a multidimensional amor de Deus. Para onde quer que o vento assopre na tua vida, esteja assoprando nesse exato momento, isso não diminui o amor de Deus. Não é um Deus que fala, Rodrigo, desculpa, eu perdi a mão aqui, estava preocupado com os anjos. Não. O amor de Deus, ele sempre nos carrega, independente de onde quer que a gente esteja. Qual que é o problema? É a gente perceber esse amor de Deus. Por isso que Paulo diz, eu oro para vocês. Então eu pergunto para você, o que você está escrevendo aí na parede? O que você está confessando? Do que você está se firmando, enraizando a tua vida? E eu tenho que dizer uma coisa muito importante. Você nunca experimentará algo profundo, algo sólido e algo verdadeiro se você não partir desse amor de Deus. Eu estava pensando hoje, a gente tem crise vocacional, ministerial toda hora também. E uma das coisas que às vezes eu me pego e eu falo assim, por que eu estou lá ainda? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? E uma das únicas coisas que sobrevive a todos os meus questionamentos é, cara, como eu amo falar desse livro. Quando eu estava pensando na nossa igreja, uma das únicas coisas, e talvez a única eu possa dizer, que tem que fazer com que qualquer um aqui tome a frente de uma coisa é o amor. Amor por isso tudo. Amor por cada oportunidade que a gente tem de se encontrar para aprender a respeito disso. Quando Pedro e Jesus, né, fala assim, Maria, fala que eu quero conversar com Pedro lá na Galileia e com os discípulos. E Jesus, ele é provocativo. Ele diz, eu quero conversar com Pedro e com Jesus. Tudo isso acontece quando? Todo mundo tinha abandonado Jesus e Pedro negado. E aí quando Jesus começa a andar pela beira da praia com Pedro, o que Jesus pergunta para Pedro? Pô, Pedro, por que você me negou lá na frente de todo mundo? Você ficou com medo, ficou chateado. Pô, Pedro, você podia ter feito uma coisa melhor, né? O que Jesus pergunta? Tu me amas? É a única coisa que interessa para Deus. Você ama o que está fazendo? O teu coração está no que você faz? Seja no que você esteja fazendo, nas coisas da igreja. Porque tudo tem que partir desse amor. O que não parte desse amor é ativismo. E ativismo é vazio. Só uma nota que me veio agora na mente. Quando o Apocalipse escreve para essa igreja, lá no capítulo 2, e João escreve para essa igreja, qual que era o problema dessa igreja mesmo? Vocês abandonaram o primeiro amor. Então veja como a oração de Paulo, ela funcionou, mas chegou no momento que essa igreja já estava só no ativismo, só fazendo muito, correndo para todo lado. Mas no final das contas, já não amava. Tá, Rodrigo, como é que a gente ama a Deus? Como tem que amar? Ame porque Ele te amou primeiro. E o amor dele você não consegue pegar, você não consegue tocar, você não consegue mensurar, porque é um amor infinito. É infinito, é ilimitado, é interminável, não é morte, não tem anjo, não tem governantes, presente, por vir, altura, profundidade, potestade, qualquer coisa da criação que te tire desse amor. Conforme a gente tinha um cântico antigo. Nada consegue te afastar desse amor. Então é por isso que Paulo ora por amor. Ele diz, amem aquele que vos amou primeiro. Mas a terceira coisa e última que eu quero que você veja aqui, aí é polêmico para a igreja presbiteriana, hein? Olha só o verso 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória da igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Deixa eu ler de novo, porque esse é o texto que você lê rápido, aí você não entende. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Veja só o que o Paulo está dizendo. Não é sobre Deus realizar tudo o que pedimos ou pensamos, mas é de Deus ir além de tudo aquilo que pedimos e pensamos. Olha que coisa maravilhosa. Mais ou menos. Tem um pastor que eu li uma história e fiquei assim, caramba, às vezes a vida vai carregando e nos dando umas coisas assim, e Deus entra na história e fala assim, não é assim. Tinha um pastor que ele tinha 65 anos.
e ele tinha mais alguns anos de ministério. E aí ele com a sua esposa e coisa e tal, falou assim, ó, a gente vai comprar um motorhome que o Theo e a Lorena sonham em ter, para a gente passar a nossa aposentadoria viajando o Brasil inteiro, só que no caso era os Estados Unidos. E aí eles falaram assim, economizaram dinheiro, um tempão e tal, e fazendo aquele sacrifício e tal. E aí a mulher desse pastor, ela começou a se envolver com um orfanato. E aí, de repente, estava tudo meio que prestes a acontecer e tal, vamos comprar, vamos pesquisar no LX, lá no coisa e tal. Júlio, fala qual que é o lugar lá que tem os leilões e tal, no motorhome. Aí chegou assim, a mulher dele falou assim, viu, eu conheci uma menina de 15 anos e, cara, eu acho que ela precisa morar com a gente. Aí ele falou assim, caramba, 65 anos, agora que eu vou poder descansar, ficar viajando tudo. Uma criança de 15 anos. Vamos pensar. De repente passou uns dias e a mulher falou assim, viu? E aí? Falei, não, então tá, vamos embarcar nessa. Porque até cabe mais um, né? Cabe mais um no motorhome, a gente compra um maior e tal. Passou uns dias, a mulher dele chegou e falou assim, viu? Essa menina tem uma melhor amiga de 12 anos. E assim, elas são grudadas, cara, não dá para tirar. Pô, e essa menina de 12 anos tem um irmão de 5 anos. Resumo da história, ele comprou um terreno e construiu uma casa de acolhimento, com o dinheiro do motorhome. Aí ele estava sentado assim, ele conta a história, e aí um menininho de 5 anos e tal chegou para ele, e ele falou assim, você gosta de morar aqui? E o menininho falou assim, é melhor do que o orfanato. E aí ele ficou olhando assim, e falou, caramba, né? Como a vida às vezes vai nos levando para uma coisa que é o nosso coração e os nossos planos, e às vezes Deus nos leva para um outro lado. E aí é interessante, porque eu fiquei imaginando essa criança de 5 anos. Né? Não, é melhor que o orfanato. Não fazia ideia nenhuma do que ele teve que abrir mão para construir aquela casinha, para acolher todos aqueles que estavam lá. Talvez o menino vai levar uns 50 anos para olhar e dizer, poxa, olha só o que eles abriram mão para que eu tivesse um lugar para poder chamar de casa. Quando eu olho para esse texto, e a gente às vezes fala assim, o poder de Deus, e aí a gente pensa que é gritaria, loucura, ou coisas assim, a gente não tem nada contra isso, muito pelo contrário, a gente gosta. Só que quando eu olho para esse texto, e você vê esse poder que Paulo ora, esse é um poder que nos faz ir além do que a gente planejou. E eu acho que é aqui que está o nosso problema. Porque assim, o texto diz, conforme Paulo diz, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo. E aí você sabe o que eu respondi para Paulo? Eu falei, não, Paulo, não precisa ser infinitamente mais do que tudo, não. Precisa ser infinitamente exatamente o que eu quero. E eu acho que aqui que está a nossa grande discussão com Deus nos nossos dilemas. É difícil demais a gente se entregar para um Deus que diz assim, ó, às vezes você não vai entender, mas vai por mim que eu sei que isso aqui vai ser melhor. Ó, eu sei que o seu desejo é um motorhome, mas assim, tem um terreno ali, oh Deus, não, terreno não. Sabe o que vai ser melhor. E eu acho que é aqui que a gente às vezes tem medo desse poder. Porque o poder vai nos levar para lugares que geralmente a gente não ia querer. Para situações que a gente não gostaria de estar. Mas é nesse poder que a gente consegue experimentar essa coisa maravilhosa do que é ser envolvido pela presença e o amor de Deus. E é aqui onde eu acredito que muitas vezes a gente trava. Porque a gente busca Deus, a gente experimenta o amor de Deus, mas quando é para a gente abrir mão do nosso universo para o Deus do universo, aí a gente trava. Então, para mim, quando Paulo escreve isso, Paulo está dizendo, ó, eu espero que vocês sintam fome.
fome desse Deus que leva vocês para lugares que vocês não esperavam que iriam estar. Mas ao mesmo tempo é tão difícil quando a gente está tão focado no nosso universo, no nosso mundinho, naquilo que a gente tem, que é sólido, que a gente pisa, que a gente sabe, que a gente planeja. É tão difícil quando a Bíblia vem para nós e diz: o seu maior problema é que você está vivendo muito para você mesmo, e ele diz: sai desse lugar do eu e passa a entrar no lugar do outro, no lugar do Senhor, puxando fora de si. E o Matteo Henry, que é um comentarista bíblico, ele tem uma frase que ele diz assim: há uma plenitude inesgotável de graça e misericórdia em Deus, que as orações de todos os santos nunca poderiam esgotar. Deixa eu ler de novo. Há uma plenitude inesgotável da graça e misericórdia de Deus, que as orações de todos os santos nunca poderiam esgotar. Ou seja, você acha que é uma pessoa de oração? Você não chegou nem perto do que é ser uma pessoa de oração. Porque a graça e a misericórdia de Deus é tão profunda que, assim, Ele tem muita coisa ainda para fazer na tua vida. Então, quando eu olho para um texto como esse, o que eu percebo aqui é o apóstolo Paulo dizendo assim, vá além. Não acha que você chegou em algum lugar. É o que a gente leu no Salmo: bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueça dos teus benefícios. Porque a gente esquece e começa a se fechar, começa a viver no nosso mundinho, e aí o Senhor olha e diz: não é esse caminho. Não volta para os livros de feitiçaria, de ocultismo. Não é aí que você vai achar a resposta. E você sabe que os livros de sabedoria estão repletos em todo lugar, a gente acessa diariamente, que vão te dizer como experimentar uma coisa grandiosa. E aí o apóstolo Paulo olha para a gente nessa noite e diz: cuidado, porque só existe um caminho para você realmente encontrar a verdadeira vida. É entendendo essa intimidade com Deus, se envolvendo por esse amor e crendo nesse poder de Deus, que ainda que muitas vezes nos leve um pouquinho para fora do chãozinho que a gente está pensando, é o melhor lugar para a gente estar. E agora tudo isso só faz sentido para a gente porque Deus não é um Deus que diz assim, busque intimidade, me ame, queira poder. Não é sobre isso. Porque assim, a intimidade com Deus, ela só acontece porque Cristo abriu o caminho. Então, antes de Deus falar assim, vamos se abraçar e se relacionar, Deus fala assim, Cristo já morre no teu lugar para que você tivesse acesso até a minha presença. Então já começa por aí. Só que mais do que isso, é esse acesso à cruz, é esse amor de Deus que nos envolve. E mais do que esse caminho e esse amor que nos envolve, é essa mão pegando na nossa mão e dizendo, tem um caminho mais realizável, um caminho de mais vida para você. Tá, Rodrigo, e como é que a gente experimenta isso? Quero fechar com duas coisas aqui. Como é que começa o verso 14 aí do teu texto? Eu me coloco de joelhos. Ou seja, Pai, eu me humilho, eu me submeto, eu declaro que eu dependo, mas para mim, colocar-se de joelho, nada pode ser mais definido do que: Pai, eu cheguei ao fim de mim mesmo. Eu cheguei no meu limite de quem eu acho que eu posso governar a minha vida, que eu sei o que é melhor. Então eu estou aqui de joelho, Senhor, para dizer: é isso que eu preciso. E aí a minha oração nesse momento é para que você também declare com Paulo. Diga: Rodrigo, é isso que eu preciso. Conhecer a Deus, me envolver com esse Deus e deixar com que esse Deus me movimente para onde quer que Ele esteja, me movimentando. Só que também tem uma outra coisa aí que eu quero chamar a sua atenção. No verso 18, o apóstolo Paulo faz uma referência aos santos. Ao verso 21, ele faz uma referência à igreja. E o que isso significa? Não se iluda e nem pense que isso é qualquer tipo de insinuação do Rodrigo, do pastor, da igreja. Não. O apóstolo Paulo, ou para o apóstolo Paulo, a igreja é esse organismo que faz com que coisas
que não são palpáveis se tornem reais. O apóstolo Paulo, ele diz: eu oro por vocês, mas eu estou orando para vocês na igreja. Então o que eu diria para você é: se ajoelhe diante desse Deus, mas em segundo lugar, congregue, participe disso, porque é aqui aonde essas coisas vão se tornando cada vez mais reais, e é aqui aonde essas coisas subjetivas vão se tornando objetivas e claras. Não adianta pensar que a gente consegue viver um cristianismo sem igreja, porque não dá. Não dá. Paulo ora num contexto de igreja, e a gente também está aqui num contexto de igreja. Já nos ajoelhamos espiritualmente falando até aqui. Mas a última coisa que eu digo para você é assim: nesse inverno, você não precisa de roupas. Você não precisa procurar lugares assim para se aquecer. Você só precisa deixar com que flua de você aquilo que já está aí. Você só precisa deixar ser o que o Senhor já está fazendo para você ser. Você só precisa permitir-se dizer: Senhor, vamos lá. Até aqui foi muito bom, mas eu sei que eu posso ir além. Então esse é o meu convite. Na verdade, esse é o convite de Paulo para a gente nessa noite. Ir além do que a gente foi até aqui. Por isso eu quero convidar você a curvar mais uma vez a sua cabeça, para a gente orar sobre isso, para o Senhor realmente olhar para a gente com graça, porque é uma oração, então significa que tudo isso, antes da gente experimentar, o Senhor tem que dar. Mas eu creio que o Senhor já tem nos dado. E o que você precisa exercer e experimentar nessa noite é você tomar tudo isso nas tuas mãos e dizer: Senhor, é isso que eu preciso, é isso que eu quero.